Você já sentiu um vazio tão profundo que nenhuma conquista, nenhuma realização, nenhum relacionamento consegue preencher? Aquela sensação de que algo essencial está faltando, como se sua alma estivesse sedenta por algo que você não consegue nomear? Hoje vou compartilhar com você uma descoberta que mudou minha compreensão sobre o anseio mais profundo do coração humano. Uma revelação preservada há quase 3.000 anos que une verdade espiritual, descobertas arqueológicas fascinantes e o segredo de onde nossa alma realmente encontra descanso. Prepare seu coração, porque o que você vai ouvir hoje tem o poder de transformar completamente sua jornada com Deus. Estamos diante do Salmo 84, um dos chamados Salmos dos Filhos de Corá. Mas antes de mergulharmos no texto sagrado, precisamos entender quem eram esses homens e por que suas palavras carregam um peso tão particular. Os filhos de Corá descendiam de um homem chamado Corá, que, segundo o livro de Números, capítulo 16, liderou uma rebelião contra Moisés no deserto. A consequência foi devastadora. A terra se abriu e engoliu os rebeldes. Mas aqui está algo extraordinário que arqueólogos e estudiosos da Torá descobriram. Números, capítulo 26, versículo 11, registra que os filhos de Corá não morreram. Eles foram poupados. Imagine o peso dessa herança. Descendentes de rebeldes que experimentaram a misericórdia divina de forma tão dramática. Esses homens tornaram-se levitas, guardiões do templo, e suas palavras sobre anseio por Deus nascem de uma história familiar marcada por julgamento e graça. Agora ouça cada palavra deste salmo, porque cada linha foi escrita por quem conhecia tanto a rebelião quanto a restauração. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos! A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. Até o pardal encontrou casa, e a andorinha ninho para si, onde ponha seus filhotes. Até mesmo junto aos teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados os que habitam em tua casa. Louvar-te-ão continuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, que passando pelo vale de Baca o fazem manancial, e a chuva o cobre de bênçãos. Vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Senhor, Deus dos exércitos, escuta a minha oração. Inclina os ouvidos, ó Deus de Jacó. Contempla, ó Deus, escudo nosso, e olha para o rosto do teu ungido. Porque vale mais um dia nos teus átrios do que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus, a habitar nas tendas dos ímpios. Porque o Senhor Deus é sol e escudo. O Senhor dará graça e glória. Não retirará bem algum aos que andam retamente. Senhor dos exércitos, bem-aventurado o homem que em ti confia. Agora vamos mergulhar nas profundezas ocultas deste texto sagrado. A primeira palavra que precisa tocar seu coração é amáveis, no versículo 1. No hebraico original, a palavra é yedidot, que vem da raiz yadad, significando amado, querido, precioso. Mas aqui está o que linguistas hebraicos descobriram. Esta palavra carrega uma conotação de amor recíproco. Não é apenas eu amo, mas sou amado em retorno. Quando o salmista diz que os tabernáculos do Senhor são amáveis, ele está dizendo que este é um lugar de amor correspondido, onde o anseio humano encontra resposta divina. A palavra tabernáculos aqui é mishkanot, no hebraico, plural de mishkan, que literalmente significa lugares de habitação. Para entendermos o impacto disso, precisamos viajar no tempo. Estamos por volta do ano 900 a.C., durante o reinado de Davi ou início do reinado de Salomão. O templo em Jerusalém estava sendo construído ou acabara de ser concluído.
Arqueólogos que escavaram a região do Monte do Templo, conhecida hoje como Har Habayit em hebraico, revelam que aquela estrutura não era apenas um edifício religioso, era o coração pulsante de toda a nação israelita. O templo ficava no ponto mais alto de Jerusalém, a aproximadamente 740 metros acima do nível do mar, visível de praticamente toda a cidade antiga. Historiadores explicam que 3 vezes por ano, durante as festas de Pesach, Shavuot e Sukkot, judeus de todo o território, alguns viajando mais de 100 quilômetros a pé por desertos e montanhas, convergiam para aquele lugar. Uma jornada que podia levar dias, enfrentando calor escaldante e perigos diversos. Mas aqui vem algo que toca profundamente. O salmista diz que sua alma suspira e desfalece. A palavra hebraica para suspira é niksefa, que significa mais do que saudade, é um anseio que consome, que esgota as forças. E desfalece é kalta, que literalmente significa terminar, consumir-se completamente. Antropólogos culturais que estudam o judaísmo antigo explicam que os levitas viviam e trabalhavam no templo, mas nem sempre podiam estar nos lugares mais sagrados. Havia hierarquias, havia tempos de serviço, havia momentos de afastamento. Imagine homens cuja vida inteira girava em torno da presença de Deus, sentindo essa fome espiritual, mesmo estando geograficamente perto do lugar mais sagrado da terra. E então vem uma das imagens mais tocantes da Escritura. Até o pardal encontrou casa, e a andorinha ninho para si, onde ponha seus filhotes, até mesmo junto aos teus altares. Ornitólogos que estudam as aves do Oriente Médio identificam que o pardal mencionado aqui é provavelmente o Passer domesticus bíblicos, comum na região, e a andorinha é a hirundo rústica, conhecida por construir ninhos em estruturas humanas. Mas aqui está a revelação transformadora. Na cultura hebraica da época, pássaros eram considerados as criaturas mais humildes, sem valor comercial, sem propósito cerimonial. E o salmista está dizendo: até essas criaturinhas insignificantes encontram um lugar nos átrios de Deus. Elas fazem ninhos, criam suas famílias, encontram segurança exatamente onde a presença divina habita. Se Deus oferece isso aos pardais, quanto mais a você, que foi criado à sua imagem e semelhança. O versículo 5 nos leva a uma promessa extraordinária. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados. A palavra bem-aventurado é ashrei em hebraico, que significa feliz, abençoado, mas não é uma felicidade superficial. É um estado de ser onde tudo está no lugar certo. E caminhos aplanados é mesilote no original, que se refere às estradas de peregrinação para Jerusalém. Arqueólogos descobriram ao longo de Israel e Judeia antigos restos dessas estradas pavimentadas, algumas com mais de 3 metros de largura, construídas especificamente para facilitar a jornada dos peregrinos. Mas o texto não fala de estradas físicas, fala de estradas no coração. Especialistas em literatura hebraica explicam que isso significa ter direção interna, propósito divino gravado na alma. Agora chegamos ao versículo 6, e aqui está um dos mistérios mais debatidos entre estudiosos bíblicos. Passando pelo vale de Baca, o fazem manancial. A palavra Baca vem do hebraico baca, que significa chorar, ou que pode se referir a um tipo de árvore que exuda resina, parecendo lágrimas, provavelmente a Comifora gileadensis, comum em regiões áridas. Geógrafos bíblicos debateram por séculos onde ficava exatamente esse vale. Alguns sugerem uma região ao norte de Jerusalém, outros propõem que seja simbólico, mas aqui está o que realmente importa. A imagem é de um lugar seco, árido, de sofrimento, transformado em fonte de água viva. A palavra manancial é mayan, fonte que jorra,
água que brota espontaneamente. O salmista está dizendo algo revolucionário para aquela época e que neurocientistas modernos confirmam sobre resiliência humana. Quando Deus é sua força, você não apenas sobrevive aos vales de lágrimas da vida, você os transforma em fontes que abençoam outros. O versículo 7 declara: vão indo de força em força. No hebraico, Yelechu Mechayil El Chayil, uma expressão que indica progressão constante. Para um povo que fazia peregrinações de dias através de terrenos difíceis, isso tinha significado literal. Cada etapa da jornada os aproximava de Jerusalém. Mas, espiritualmente, estudiosos da Torá explicam que isso aponta para crescimento contínuo. Uma vida cristã que não estagna, não retrocede, mas avança constantemente em maturidade e intimidade com Deus. Cada desafio vencido não te esgota, te fortalece para o próximo nível. E então vem o versículo 10, uma das declarações mais ousadas de toda a Escritura, porque vale mais um dia nos teus átrios do que 1000. Matemáticos calculam. Se um dia equivale a 1000 dias comuns, estamos falando de uma proporção de 1 para 1000. Uma diferença de valor que desafia qualquer lógica econômica ou temporal. Mas o salmista, descendente daqueles que quase perderam tudo por rebelião, está dizendo: um único dia experimentando a presença de Deus tem mais valor, mais significado, mais realidade do que quase 3 anos vivendo sem Ele. E continua: prefiro estar à porta da casa do meu Deus a habitar nas tendas dos ímpios. A palavra porta aqui é istofef, que significa literalmente ficar no umbral, no limite. Antropólogos explicam que nas culturas antigas do Oriente Próximo, estar à porta era posição de servo, de quem não tinha direito de entrar. Mas o salmista está dizendo: prefiro ser o mais humilde servo na casa de Deus do que rei no palácio dos ímpios. O versículo 11 nos revela 2 títulos divinos fundamentais. O Senhor Deus é sol e escudo. Sol, Shemesh, em hebraico, representa luz, calor, vida, orientação. Escudo, margem, proteção, defesa, segurança. Historiadores militares que estudam o armamento antigo explicam que o escudo era a peça mais vital do equipamento de um soldado, mais importante até que a espada, porque protegia a vida. E Deus é ambos. Ele ilumina seu caminho e protege sua jornada. Mas aqui vem a promessa que muda tudo. O Senhor dará graça e glória, não retirará bem algum aos que andam retamente. A palavra graça é shem, favor imerecido, beleza, charme divino. E glória é kavod, que literalmente significa peso, substância, a manifestação tangível da presença de Deus. Agora deixe-me conectar tudo isso com sua vida hoje, aqui e agora. Você pode estar se perguntando: como aplicar um salmo escrito há 3000 anos sobre um templo que nem existe mais? Mas aqui está a revelação mais poderosa que o Espírito Santo pode te dar hoje. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16, declara que você é o templo de Deus. Aqueles átrios que o salmista tanto ansiava estão em você. Aquela presença que os levitas buscavam habita em você pelo Espírito Santo. Jesus Cristo, ao morrer na cruz e ressuscitar, rasgou o véu que separava o homem de Deus. Agora, através de Cristo, você tem acesso direto, imediato, constante à presença do Pai. Mas veja a profundidade disso. O salmista preferia um dia nos átrios de Deus. Você tem acesso 24 horas por dia, 7 dias por semana. Aqueles peregrinos viajavam quilômetros e enfrentavam perigos para estar no templo 3 vezes por ano. Você pode entrar na presença de Deus neste exato momento, onde quer que esteja. O Vale de Baca, aquele lugar de lágrimas que se transforma em manancial, não é um lugar geográfico que você precisa visitar, é uma promessa espiritual que você pode viver.
Cada dor, cada luta, cada lágrima da sua jornada pode se tornar fonte de bênção quando você permite que Deus seja sua força. E aqui está o segredo que estudiosos da espiritualidade cristã ao longo dos séculos descobriram. O anseio que o salmista sentia não era pelo edifício físico, era pela presença de Deus que habitava ali. E essa presença não está mais limitada a um lugar geográfico. Ela está disponível a você, em qualquer lugar, a qualquer momento, através de Jesus Cristo. Quando você entende isso, cada ambiente onde você está pode se tornar lugar de adoração. Seu quarto, seu trabalho, seu carro, sua cozinha, todos podem ser átrios do Senhor se você cultiva a consciência da presença divina. A aplicação prática é esta. Comece cada dia lembrando que você é templo do Deus vivo. Antes de checar seu celular, antes de se preocupar com suas tarefas, reconheça que a presença de Deus habita em você. Quando enfrentar seus vales de Baca, aqueles momentos de lágrimas e dificuldade, lembre-se de que Deus prometeu transformá-los em mananciais. Não fuja da dor, não negue o sofrimento, mas permita que Deus trabalhe através dele. E, principalmente, cultive o mesmo desejo ardente que os filhos de Corá tinham. Anseie por Deus mais do que qualquer outra coisa. Porque aqui está a verdade que psicólogos e neurocientistas modernos confirmam. Você sempre encontra tempo e energia para aquilo que realmente valoriza. Se você valoriza a presença de Deus mais do que 1000 dias de qualquer outra coisa, sua vida se reorganizará naturalmente em torno dele. E agora, permita que estas palavras finais penetrem no lugar mais profundo do seu coração. Em nome do Senhor Jesus Cristo, para a glória de Deus Pai, eu declaro sobre você que o Deus que transformou descendentes de rebeldes em adoradores apaixonados transforme também sua história. Que o mesmo Espírito Santo que inspirou este salmo há 3000 anos acenda em você um anseio tão intenso por Deus que nada mais neste mundo consiga satisfazer. Que você experimente a verdade de que um dia na presença dele vale infinitamente mais do que 1000 dias vivendo segundo os padrões deste mundo. Que seus vales de lágrimas se tornem fontes de onde outros sedentos possam beber. Que você vá de força em força, não por esforço próprio, mas porque o Deus dos exércitos é seu sol que ilumina e seu escudo que protege. E que você descubra, como os filhos de Corá descobriram, que não importa quão profunda seja sua queda ou quão pesada seja sua herança, a misericórdia de Deus é sempre maior, sempre suficiente, sempre transformadora. Que a paz, que excede todo entendimento, guarde seu coração e sua mente em Cristo Jesus. Que a sabedoria do alto dirija cada passo seu e que você viva cada dia com a certeza inabalável de que estar na presença de Deus não é apenas o melhor lugar, é o único lugar onde sua alma encontra verdadeiro descanso, verdadeiro propósito, verdadeira vida. Que assim seja, em nome de Jesus, para a glória eterna do Pai. Amém.